Eu sou Fernanda Ornelas, eu sou terapeuta naturopata, eu sou idealizadora do Expandir Centro de Bem Viver. Eu trabalho com as práticas integrativas complementares. Olha, eu estou nesse mundo das práticas integrativas, das terapias, desde 92. São 29 anos, mas como usuária, né? Eu cheguei nas práticas integrativas por pura necessidade. Em algum momento eu passei por algumas situações de estresse muito intensas. Eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro e em 92 eu tive uma crise de ansiedade muito intensa e uma amiga minha me indicou a terapia floral. E a partir do uso da terapia floral, eu fui conhecendo outras práticas. Eu fiz diversos cursos, como plantas medicinais, eu fiz meu primeiro curso de Reiki em 98, e assim por diante eu fui sempre curiosa, estudando e experimentando diversas terapias, aromaterapia, cromoterapia, auriculoterapia, passava já por sessões de acupuntura, e tudo isso foi me abrindo um leque assim, de possibilidades e sempre me ajudando. E há 10 anos atrás, eu comecei, ainda no mercado financeiro, eu comecei a me sentir incomodada com a minha limitação, ou seja, eu fiz 40 anos e falei, uau, é só isso? Trabalhar, pagar boleto, eu quero um propósito de vida. E demorei 10 anos para chegar a tomar a decisão, porque eu tinha uma baixa estima muito forte, eu não acreditava em mim, eu achava que realmente isso jamais, imagina trabalhar com práticas integrativas, ser terapeuta, imagina, isso era para os outros, era muito lindo, eu achava tudo fantástico, mas não para mim. E em 2017, após uma ruptura profissional, eu tomei a decisão de virar a chave e me profissionalizar. Então eu comecei a me profissionalizar, fiz 2 cursos extensivos, inclusive um em pós-graduação em naturopatia, e me profissionalizei. Até que agora, a partir de 2020, eu virei a chave 100%, eu não tinha mais condições de ter carreira dupla, né? Trabalhava no mercado financeiro, à noite atendia, sábados, a partir de 2020, então eu passei somente a atuar com as práticas integrativas e aqui estou eu. Eu digo que nesse processo todo de vida, né, a minha própria experiência no mercado financeiro, que foi muito valiosa, ganhei muitos amigos, aprendi muito, serviu para me ajudar. E eu ajudo também as pessoas que estão nesse processo também de vontade de transição de carreira e tudo mais, por experiência própria. Eu não sou coach, mas com as práticas integrativas, elas me ajudaram a ampliar os meus horizontes, né? Então eu cheguei nesse ponto que eu estou hoje porque eu planejei, porque eu tive também as minhas ferramentas que me ajudaram a acreditar. Então hoje eu me dedico, sim, 100% à naturopatia. Então, antes mesmo de eu fazer todos os meus processos de certificação, inclusive, eu experimentei tudo. Em 29 anos eu fui experimentando e os resultados eram positivos, então eu não tinha como negar os benefícios, né? Eu quis antes experimentar para poder depois ter certeza realmente, como boa capricorniana, né? Eu precisava ter segurança, saber que eu estava dando passos certos, né? Eu comecei, como eu falei, de uma forma bem amadora, né? Certo. Então, durante esses 29 anos, todas as práticas que eu aprendia, eu aplicava em mim mesma, família, por exemplo, eu sou reikiana desde 98. Então, desde 98 eu aplico reiki, né, na família, amigos, né, animais, né, em bichinhos, enfim, e assim por diante. Então, eu sempre gostei de experimentar os resultados para depois eu tomar realmente as decisões de usar profissionalmente. Eu preciso confiar naquilo que eu conheço e naquilo que eu aprendi, né? Olha, eu já estava no processo de transição, né? Então, assim, não foi de repente, né? Eu já estava, eu tenho carreira dupla já há alguns anos, né? Só que eu realmente, efetivamente, eu virei a chave para carreira solo agora em 2020, né? Então eu resolvi focar num outro momento da minha vida, planejado, estruturado, para eu trabalhar somente com as práticas integrativas. Agora, é interessante que antes eu realmente eu não tinha uma divulgação muito intensa, porque eu tinha o meu compromisso também com o mercado financeiro, com o meu trabalho, então eu sempre preservei
aquela questão do meu compromisso, então respeitar os meus horários. Então, horário comercial, eu estava envolvida com as minhas atividades, né, do mercado financeiro. E as pessoas, meus colegas, já conheciam, né, o meu interesse, sabiam que eu fazia cursos, que eu usava as terapias integrativas e tudo mais. Então, assim, para a maioria, assim, não ficou surpresa agora com a minha... eles ficaram surpresos, assim, talvez com a minha coragem, né? Porque tem muitas pessoas que eu sinto, né? Eu estou nesse mundo aí, o mundo corporativo há 30 anos, e eu sinto que 90% das pessoas gostariam de fazer mudanças, mas não fazem, porque tem medo, não acreditam em si mesmas, né? Tem várias questões aí. Então, com as minhas próprias experiências, eu fui aprendendo, né? E passando isso para as pessoas. Então, eu confesso que colegas hoje, eu tenho vários colegas que hoje estão passando comigo nas terapias. Eu não falo clientes porque eu não gosto dessa palavra cliente. Eu falo pessoas, né? Então, eu não atendo clientes, eu atendo pessoas, né? Então, ser pessoas realmente que é um relacionamento, assim, entender quem está ali da minha frente, não é simplesmente um cliente, né? Muitos deles passam comigo em sessões de terapia. Então isso é uma prova de que realmente eu consegui passar, eu estou conseguindo passar a minha mensagem, né? De que sim, é possível ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, né? E é possível fazer mudança, sim. Eu utilizo das práticas integrativas, basicamente, eu conheço praticamente todas, mas eu tenho algumas que eu me identifico mais e eu vou indicar de acordo com as necessidades da pessoa que estiver ali comigo. Certo. Mas eu gosto muito e indico em todas as minhas sessões a terapia floral. Eu sou certificada pelo Bacenter da Inglaterra, então eu tenho meu registro lá no Bacenter. Eu uso o sistema BA e também sou certificada pelos Florais de Minas aqui no Brasil. Então eu gosto desses dois sistemas. Eu uso muito a aromaterapia, os óleos essenciais são fantásticos, hoje muito difundidos, inclusive no meio médico. Eu utilizo também a cromoterapia, a medicina tradicional chinesa, através da identificação de pontos que estejam, órgãos do corpo que estejam com a energia baixa ou um excesso de energia. Então eu uso a pulsologia, eu examino a língua da pessoa que está ali comigo. Então a gente consegue fazer o equilíbrio, né, dos órgãos, dos fluxos de energia. O nosso corpo, nós somos pura energia, né? Nós estamos vivos porque nós temos energia. Então é preciso identificar se há obstruções nesses caminhos pelo nosso corpo. Então eu uso a auriculoterapia, a zona reflexa aqui da orelha, através de pontos que a gente estimula com sementinhas ou pequenos cristais, totalmente indolor. Então eu gosto muito. E a análise completa, né, da pessoa que está ali comigo, eu faço realmente um levantamento do histórico da pessoa, da onde ela vem, como que é o estilo de vida, o que ela quer da vida, né, suas pretensões, como que é a sua família. Então, ou seja, é uma análise global realmente da pessoa. Então eu uso também as barras de Axis. Aliás, é uma terapia energética fantástica, além do reiki. É uma terapia, as barras de Axis, que ajudam a quebrar padrões, crenças limitantes. Eu usei muito, eu passei, antes de fazer a minha certificação, eu passei por 6 meses de muita terapia com as barras de Axis. E eu confesso para você que foi a minha grande virada em 2017, quando eu precisei tomar a decisão de seguir com a carreira no mercado financeiro e, paralelamente, trabalhar com as práticas integrativas, né, começar essa minha profissionalização. Graças à terapia das barras de Axis, dos florais, foram as duas terapias assim que agiram de uma forma assim muito profunda em mim, né? Além das outras também, mas agiram de uma forma transformadora, né? Onde eu passei a melhorar minha autoestima, que era realmente um ponto muito crucial, muito evidente que eu tinha na minha personalidade. Eu ajudo as pessoas que precisam de equilíbrio. Então qualquer pessoa que precise de equilíbrio, corpo, mente e energias. Eu digo energias para não ter uma conotação religiosa, porque eu gosto também de falar na alma. A nossa alma nada mais é que a nossa energia vital. Sem ela, onde nós temos todos os nossos registros, nós não estaríamos vivos, né? Então qualquer pessoa que precise de um equilíbrio
do corpo, da mente, né? Ou seja, também das emoções e das suas energias. O ser humano, ele tem esse tripé, né? Além de todo o meio ambiente, o local onde você vive, né? A pessoa tem que também ter um equilíbrio integral, né? Então a gente fala que a naturopatia, a gente trabalha com a saúde integral. A gente analisa o ser humano como um todo. A gente não trata doenças. Doença, quem vai tratar é o médico. O terapeuta naturopata, ele trata a pessoa. Então, por exemplo, já tratei pessoas que já passaram por processos de quimioterapia. Agora, eu não tratei o câncer. Quem vai tratar é o médico. Só que a pessoa acaba tendo um resultado melhor no tratamento porque ela vai passar por uma quimioterapia de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Então é isso que eu faço, eu equilibro as pessoas. Então qualquer pessoa que precise de um equilíbrio, mesmo que ela esteja passando por processos de tratamento médico, nós não somos terapeutas alternativos. A naturopatia, ela é complementar. Então, se a pessoa já passa por processos de tratamentos alopáticos, com o médico, já tem algum outro tratamento, nós fazemos o complemento justamente para manter essa pessoa vitalizada, revigorada, né, que ela tenha energia para poder ajudar a combater a doença, porque toda doença física é decorrente do desequilíbrio emocional. Então é preciso equilibrar dentro da casa, né, para a pessoa poder passar melhor e melhor ainda, evitar as doenças físicas através desse equilíbrio. Quando você está equilibrado, dificilmente você vai ter uma doença física ou uma doença emocional. Sim, eu vou também dizer para você que 90% das pessoas que eu atendo tem algum sintoma leve ou mais intenso, inclusive até de pânico, né? Então eu entro, na verdade, depois dessa análise, né, como eu falei, de pessoa para pessoa, mas algumas terapias que são fundamentais, que ajudam muito nesse equilíbrio, além de todas as outras, né, de você equilibrar energeticamente, você fazer a auriculoterapia, tudo isso ajuda muito. Eu gosto muito da terapia floral e das barras de axis. Por experiência própria, né? Eu passei por alguns momentos também de crise de ansiedade em 2017, onde as barras de axis atreladas aos florais, essas duas terapias foram muito importantes. Então eu gosto de primeiro conhecer a pessoa, né? Mas apenas para vocês terem uma ideia, eu gosto de conhecer primeiro a pessoa, saber exatamente os pontos e as queixas, as questões que ela está trazendo para mim. Mas sim, todas as práticas integrativas, a fitoterapia também, muitas plantas medicinais ali são fitoterápicos, reconhecidos pela Anvisa, autorizados. O terapeuta naturopata, ele não prescreve. Nós não somos farmacêuticos, isso quem faz são algumas profissões que têm autorização para isso, mas a gente pode indicar fitoterápicos prontos também, muito eficientes. Então vai depender muito de cada pessoa, porém sim, as práticas integrativas ajudam muito, complementam e fazem toda a diferença num tratamento de pânico, ansiedade, enfim, todos esses distúrbios emocionais. Olha, em setembro eu passei a atender uma senhora que estava na casa dos seus 60 e poucos anos. Ela estava passando por um processo de divórcio e ela chegou para mim em setembro sem ação, né? Totalmente sem energia. Ela não conseguia, a queixa principal dela, ela não conseguia resolver situações do dia a dia. Por exemplo, ela tinha que mudar da casa que ela morava, ela ficava estática, não consigo, né? Ela tinha depressão, né? Uma depressão no sentido de não conseguir, de manhã levantava sem ânimo, comia demais, né? Errado, nas horas erradas, dificilmente dormia também à noite, acordava sobressaltada e dizia para mim, olha, eu não tenho energia, eu não consigo realmente fazer o que eu tenho que fazer, eu preciso tomar atitudes, ações, eu não consigo fazer. E assim, ela estava totalmente desanimada. Ela chegou até a falar para mim uma frase que me marcou bastante: eu não sei por que eu tô aqui mais, não sei por que eu tô mais nesse planeta, porque ninguém vai sentir minha falta. Então, assim, um estado realmente de depressão, né? Aí a gente começou a fazer o tratamento, foram várias sessões, ela continua comigo ainda, mas semana a semana eu faço também um processo de curadoria, tá? A partir da sessão, porque o meu atendimento não é uma consulta, é uma sessão. A pessoa já sai
com aurículo, já recebeu reiki, enfim, já sai com as indicações de florais. O meu atendimento é do mínimo de 1h30, tá? É um atendimento completo com sessão, né? Não é só indicação do que fazer ou não. Ela começou já logo nas primeiras semanas me indicar sinais positivos, né? Olha, eu estou conseguindo dormir, essa noite eu dormi, né? Consegui fazer uma caminhada aqui no meu quarteirão, e aos pouquinhos, né? Até que eu comecei a perceber que ela tá assim, naturalmente, de uma forma muito sutil, né? Não é assim do dia para a noite, mas de uma forma sutil, ela começou a falar: poxa, não, mas eu tô me sentindo, tô conseguindo aqui, olha, hoje eu falei com o meu advogado. Uau, então quer dizer, então assim, eram atitudes que iam começando a surgir de uma forma natural, e ela foi realmente se revitalizando, né? E agora, já final de dezembro, ela já mudou, já está na casa nova, já conseguiu resolver as questões do divórcio, conseguiu assim, limpar a casa dela. Ela tinha muita coisa assim de acúmulo, né? Acumuladora também, ela guardava muitas coisas. Ela falou: não consigo jogar fora. Ela foi para casa nova, deixou tudo de velho para trás. Então é um caso de uma pessoa assim que era uma pessoa muito amargurada, e eu ficava assim preocupada com as atitudes dela, né? E com as palavras que quando ela falava comigo, né? Não tem jeito mesmo, eu sou assim mesmo. E fizemos várias sessões, né, ao longo de setembro, outubro, novembro, dezembro, e agora chegamos em janeiro. Muitas sessões de barras de axis, os florais, e a gente começou realmente a ter, eu comecei a perceber nela resultados assim muito sutis nas palavras dela, e eu mostrava para ela: olha, você está vendo? Eu falei: nossa, é verdade. Eu não tô, essa situação eu já consegui resolver. E ela: olha, já estou conseguindo fazer tal coisa. Então assim, é um caso assim muito feliz, sabe? Porque eu tinha uma preocupação da forma como ela chegou para mim, né? Se perguntando por que ela estava vivendo ainda, né? E hoje ela já está lá na casa nova, e assim, já conseguiu resolver o divórcio. Então ela conseguiu andar, e ela está mais alegre, já conseguiu também fazer arrumar, dar um jeitinho assim na aparência física. Ela estava com o cabelo assim branco, e ela falou que isso incomodava ela, conseguiu fazer lá as tinturas, teve ânimo para fazer lá o que ela precisava fazer. Então esse é um caso assim que eu fiquei muito grata, porque eu falo com as pessoas todas as semanas, tá? O meu procedimento é esse: depois da sessão, toda semana eu falo com as pessoas, ou nem que seja para mandar um WhatsApp. Eu gosto de ligar, ou tem pessoas que preferem o WhatsApp, ou enfim, como é que você está, como é que você está passando. Acho importante essa curadoria, né? Esse acompanhamento próximo, porque o terapeuta, ele é um educador, né? O que eu faço é ensinar as pessoas. Eu não quero ninguém comigo como uma bengala, né? Eu sendo uma bengala para as pessoas. Eu quero ensinar os autocuidados, né? Eu ensino as pessoas a meditar, a respirar, a se alimentar melhor. Enfim, a pessoa aprender a ouvir o seu próprio corpo, para que ela, sozinha, comece a andar pelos seus próprios pés. E aí ela vai ter uma vida mais saudável, mais leve, mais tranquila, e ela vai confiar mais nela, sabendo que ela conhece o corpo. Então eu acho que isso que é importante no meu trabalho, e a minha satisfação é grande, maior ainda, quando eu vejo resultados como dessa senhora e outros também que chegam para mim. Essa satisfação realmente é impagável. Eu tenho o meu site, www.expandircentrodebemviver.com.br. Esse é meu site. Ali eu tenho muito material no blog, com muitos artigos bem interessantes sobre saúde, bem-estar, que vocês podem consultar. Eu também estou no Instagram, @expandircentrodebemviver, e o meu telefone, o WhatsApp, que é 11, aqui de São Paulo, 998197348. Vai ser um prazer falar com vocês. Olha, eu acredito que, por mais dificuldades, por mais que isso possa soar palavra, é muito fácil falar, mas eu acho que é importante, quem passa por dificuldades como essas também,
entender que nós temos um corpo físico, nós temos um corpo astral, nós temos a nossa energia vital, que é ela que rege a nossa vida, né? Que há algo maior além do nosso corpo, e que tem muitas pessoas que estão com elas, que querem ajudar, e que o resultado vai depender delas. Muitas vezes a pessoa não tem, às vezes, a energia de tomar atitude, de pegar o telefone e agendar um horário com uma terapeuta naturopata, por exemplo, para passar por um processo. Mas, a partir desse momento, quando a pessoa realmente dá o start, quando ela dá o primeiro passo, né, ela vai começar a galgar um caminho que é só dela. Então, o terapeuta, ele ajuda, ele dá a mão para ela e vai ajudar nesse processo. Então, existe sim muitas opções naturais, evasivas, né? Ou seja, sem agressão ao corpo, onde essa pessoa vai ter condições de ter resultados. Porém, o resultado vem quando ela realmente está disposta. Então precisa realmente, e não é tentar, eu não gosto da palavra tentar, é fazer, né? Porque se você vai tentar, você tem aquela opção de não conseguir. Não, é fazer mesmo, né? E deixar, se permitir, se abrir para o universo, né? O que eu indico hoje muito, né, para as pessoas, por exemplo, eu gosto muito da aromaterapia. Os óleos essenciais hoje são usados amplamente em hospitais no mundo todo. Ele está sendo usado, inclusive, no tratamento de Covid na Europa, na Suíça, por exemplo. Um cliente, uma pessoa que eu atendo, que mora na Suíça, quando ele vem ao Brasil, ele teve Covid, e a médica que fez o tratamento dele indicou o óleo essencial de lavanda complementarmente aos antibióticos que ele tomou, né? Então, o óleo essencial de lavanda, os óleos cítricos, para quem passa, por exemplo, por um processo de depressão e de pânico, o óleo essencial de lavanda, ele é relaxante, ele ajuda nos processos gripais, e também os óleos cítricos. Então, os óleos cítricos, um óleo essencial de limão, de bergamota, que você encontra fácil em grandes lojas, por exemplo, Mundo Verde, em lojas de produtos naturais. Os óleos essenciais ajudam bastante, basta você inalar. Coisa muito simples, pingar 2 gotinhas no algodão e inalar. Então, o óleo essencial, ele ajuda muito, porque ele tem uma comunicação direta aqui, o olfato pelo sistema límbico para o cérebro. Então, é instantâneo. Claro que todas as práticas integrativas, elas são diferentes, por exemplo, de um medicamento que tem fármaco, do medicamento alopático. Você toma uma Neosaldina, um Duril, você toma imediatamente, a dor ali, ela desaparece. Mas é o que eu falo, os medicamentos da alopatia, que eu respeito muito e são necessários, felizmente, muitas vezes salvam vidas, eles tratam os sintomas. Então, se você tomar somente os remédios alopáticos, por exemplo, uma depressão, você vai passar bem por aquele período. Ele é um anestésico, porém, é preciso tratar a causa. O que está por trás disso tudo? Então, esse é o recado. Precisa tratar a causa e não só os sintomas. Porque os sintomas, você vai se sentir bem naquele período, você vai se sentir mais animado, você vai se sentir mais alegre, porém, você parou de tomar aquele processo, que seja depois de um ano, de meses, enfim, as causas continuam ali. E quais são as causas? Medos, traumas, tudo isso a gente trata com as práticas integrativas. Então esse é o meu recado, trate a causa raiz e não fique somente no sintoma. É importante, tá bem, os sintomas também precisam ser tratados, porém só os sintomas não vão livrar a pessoa de uma questão como uma depressão ou um pânico. É preciso tratar a causa raiz. À medida que você tira a causa raiz, você elimina o problema. Esse é o meu recado. Saúde integral para todo mundo, é o que eu desejo.